Mas, mano, eles tinham muito poder. Quando eu tava na França, eu fui visitar Avignon, e daí eu entrei numa capelinha, assim, tipo, do nada, assim, saca? Tipo, eu só vi uma igrejinha e entrei pra ver qual que era. E daí tava escrito que aquela ordem era uma ordem que tinha recebido do Papa, na Idade Média, o poder de cancelar qualquer pena de morte. Então eles podiam entrar no reino de quem eles quisessem e falar assim, essa pena de morte que o rei deu, tá cancelada. Por ordem do Papa, tá cancelada. Que legal. Me entregue o prisioneiro. Tipo isso. Vamos lá, gente? Vamos começar. Hora do show. Eduardo vai entrar de lá também? Eduardo, você tem que entrar de lá junto com a entrada da plateia. A peça não começa com a galera sentada, não. Já tá gravando? Cara, você É, já. engraçado, eu sempre, nesses quadros, eu sempre vejo um monte de pessoas que eu conheço, cara. Você conhece muito amigo Isso aí meu. é. Mas você sempre vestido direito. Sinal de que você conhece muita gente, cara. Dia... Deixa eu ver se tá gravando mesmo. Mas pega daí, já a câmera tá mais pra cima. Toma um gole d'água. Dia 11 de maio, corridão com música. Gente, o autógrafo só Mais limpo, né? Isso, enfim, né? Léo, se você botar um pouco de sujeira, a gente junta também. E a porta abriu, alguém disse que vocês podem entrar. Peraí, vai lá, Johnny, manda abraço. Esse teatro é muito underground. Nossa. Gente, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, Ana? Olá. Tem um lugar aqui, ó. Pô, tudo bem? Desculpa. Tudo bem? Oi. Pode ir, tudo bem? Johnny? Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. noite. Eu sou o Flávio e a gente está muito feliz por ter vocês aqui hoje no Teatro Sara Bernard, nessa noite em homenagem ao grande artista e nosso amigo Antônio Artaud. E para abrir as homenagens dessa noite, eu vou lembrar, junto com vocês, algumas palavras de André Breton. Toda vez que eu lembro com saudade do que foi a minha juventude surrealista, é da figura de Antônio Artaud, magnífica e sombria, que imediatamente me vem à cabeça. É uma certa entonação de sua voz que colocava flocos de ouro no murmúrio. É aquele número 3 da revista Revolução Surrealista. O que nós queríamos como surrealistas continua vivo até hoje. Especialmente em 3 palavras de ordem. Mudar o mundo, transformar a vida, recriar de cima a baixo a compreensão do que é ser humano. Já mais de 100 anos atrás eu ouço emergir aquela esperança indistinta que nos carregava e que arrastou como numa torrente todos os que se nos opunham. O segredo dessa energia precisa ser reencontrado. Antônio Artaud Eu nunca ouvi falar desse tipo aí. Antônio Artaud é em nossos dias aquele que se lançou sozinho, o mais temerariamente longe nesse caminho. E partindo disso, as considerações anteriores me proíbem de comentar. É bom não comentar nada mesmo. Tô cansado desse papo furado. As considerações anteriores me proíbem de comentar
As considerações anteriores me proíbem de comentar sua mensagem Machado, praticamente morrer pra ver essa singular, assim como revelar sua missão, pois ela seria uma missão sagrada. É sagrado como nunca foi em toda a minha vida. Se eu não pegar uma pedra agora, eu vou morrer. Me dá licença. Filho. Filho. Quem sou eu? Sofá. Quem sou eu? Eu sou Antonin. Não, gente, para. Eu sou Leonardo Karasek, sou ator, sou criador e também para sobreviver funcionário público, porque teatro não dá dinheiro, né? Só tira. Não. Eu sou Antonin Artaud, protagonista dessa peça, exímio teatrólogo francês, um dos ícones mundiais da arte até hoje, que revolucionou o teatro. Sou alguém abandonado no manicômio, que nunca foi levado a sério e morreu na miséria. Eu sou a pessoa sentada na fileira 2. Quem é você mesmo, hein? Eu sou Maria Eduarda. Como é que você lida com tanta miséria? Ah, tô levando. Ah, tá bom. Eu sou Antonin Naupras, que ressuscitou no corpo de Artaud no asilo de Villebras. Eu sou Cristo, pedindo ópio para fazer um milagre. De onde eu venho? De onde eu venho? Eu nasci em Marseille. Eu nasci em Marseille em setembro de 1896. Eu nasci em Marseille. Não, para. Eu nasci em Niterói. Eu vim de Niterói. Eu nasci em 1971. Eu nasci em Marseille. Desembarquei na Gare de Lyon. Fiz baldeação no Tatuapé. Fui para a Vila Carrão. Pedi ajuda no Capsi Itapeva. Estou aqui. Tudo é muito mais simples. Eu vim da Santa Cecília, onde eu moro, peguei a Alameda Nottingham, entrei aqui na portão da Funarte, abri a porta e entrei no teatro. Peraí, que dia é hoje? Eu nasci em Marseille. Eu nasci em Marseille em setembro de 1896. Não. Eu nasci em 11 de maio de 2025. Eu nasci aqui e nasci hoje. Quem sou eu? De onde eu venho? Eu sou Antonin Artaud. E basta que eu diga, como só eu sei dizer. Imediatamente, onde vê meu corpo atual vai em pedaços e se juntar novamente. Sob 10.000 aspectos diversos, o novo corpo no qual nunca mais poderão me esquecer. Eu, Antonin Artaud, sou meu pai, meu filho, minha mãe e eu mesmo. Eu represento Antonin Artaud. Estou sempre morto. Mas um vivo morto. Um morto-vivo. Eu sou morto. Sempre vivo. A tragédia em cena já não me basta. Quero transportá-la para a minha vida. Continua, Júlio. Foi mal, foi falha aqui. Senhor, eu sinto muito não poder publicar seus poemas, mas eu fiquei muito curioso para conhecer o autor. Correndo o risco de importunar, permita-me retornar à questão da admissibilidade dos meus poemas. Eu sofro de uma doença do espírito terrível. Meu pensamento me abandonou em todos os níveis. Quando eu posso captar uma forma, mesmo que imperfeita, eu a fixo. Eu consinto com a imperfeição, com medo de que seja isso ou a morte. Trata-se
de nada mais ou nada menos, de saber se eu tenho ou não o direito de continuar a pensar em verso ou em prosa. Eu agradeço sua confiança. Mas sobre os seus poemas, eles têm uma estranheza e um mau jeito que, sinceramente, são desconcertantes. E é isso que me impede, nesse momento, de publicar eles. Mas eu tenho certeza que eles correspondem a uma busca e que um dia você chegará a escrever poemas perfeitamente harmoniosos e coerentes. Sua resposta me fere. Eu me apresento ao senhor como um caso mental, uma verdadeira anomalia psíquica, e o senhor me vem com julgamentos literários. Foi ao senhor que me expus por causa da sua sensibilidade extrema, da penetração quase doentia do seu espírito. Olha, me perdoa, não tive... Essa dispersão dos meus poemas, esses vícios de forma, essa diminuição constante do pensamento, preciso atribuí-las não a uma falta de desenvolvimento intelectual, mas a um colapso central da alma, uma espécie de erosão, ao mesmo tempo essencial e fugaz, do pensamento. Sobre isso eu gostaria de dizer somente o necessário, e que o senhor acreditasse em mim. Eu sou um homem que sofre do espírito. Sobre isso eu tenho o direito de falar. Eu lhe apresento, para terminar, a última produção do meu espírito. O senhor julgará, o senhor mesmo, do ponto de vista absoluto, se é melhor escrever isso ou não escrever nada. O pequeno poeta celeste abre as cortinas do seu coração. Os céus se entrechocam. O esquecimento desenraiza a sinfonia. Eu mereço ao menos uma resposta. Eu sou um espírito não formado, sou um imbecil, pense de mim, que o senhor bem entender. Me perdoa, eu errei. Eu errei em querer me tranquilizar a todo custo. Mas eis aqui o que me toca. A sua precisão extraordinária quando o senhor fala da sua dor e a, no mínimo, informalidade dos seus poemas. Seria preciso acreditar que essa dor lhe dá certa força que lhe falta quando o senhor tenta fazer poesia. É o excesso de liberdade que te fragmenta. Para se sustentar, o espírito precisa de limites. E que vem esse auxílio, bem-vindo à opacidade da experiência. Como disse Nelson Rodrigues, jovens, envelheçam. Eu não sou otimista, mas eu me recuso a lhe desesperar. Eu guardo o seu poema e, por favor, me envie tudo o que o senhor escreveu. Essa aplicação ao objeto caracteriza toda a literatura em mim. Também na aplicação à vida. Uma doença que afeta a alma na sua realidade mais profunda. O veneno do ser. Uma paralisia que remove a palavra, a lembrança, que desenraiza o pensamento. Uma ideia. E se a gente publicasse, então, essas cartas que o senhor tem escrito? Ao todo daria um pequeno romance e seria curioso. Podemos inserir também um trecho ou outro de seus poemas. Sim. Essa ideia me agrada, me alegra, me preenche também. Poderíamos, em todo caso, publicar fragmentos significativos dos poemas. Eu creio que a maioria das estrofes tomadas em si estão ótimas. Mas o senhor escolherá, aqui não sou mais juiz, eu coloco em suas mãos. Tá. Gente, eu preciso agora, tudo bem? Como é que é seu nome? Ana. Ah, você que responde por ela? É sua mãe? Ana, você podia ler um poema para mim? Porque eu preciso de ajuda para ele publicar os poemas na revista dele, que é uma revista mais importante da França. Então, capricha aí, por favor. Lê esse primeiro para mim aqui. Começa aqui e termina na próxima pausa, tá? Comigo, Deus, o cão e sua língua, que como um raio perfura a crosta
da dupla abobada, arqueada, de terra que o coça. E eis o triângulo de água que caminha com passos de percevejo, mas que, sob o percevejo em brasa, se vira em golpe de faca. Sobre os seios da terra hedionda, Deus, a cadela, se retirou. Dos selos de terra e água gelada, que apodrecem sua língua oca, eis a virgem cão o martelo, para esmagar as cavernas da terra, cujo crânio do cão estelar sente subir o nível horrível. Obrigado, Ana, obrigado. Eu acho que agora vai dar, mas eu preciso mais uma força. Será que você podia... Como é que é seu nome mesmo? Eduardo. Acho que eu já conheço você de algum lugar, hein? Você podia ler esse poema para me ajudar também, para o Rivière publicar meus poemas. Poeta negro, um seio de donzela te assombra. Poeta amargurado, a vida ferve e a cidade arde, e o céu se retrai em chuva. Tua pena arranha o coração da vida. Florestas, olhos fervilham nas muitas cumeeiras. Cabelos de tormenta, os poetas montam cavalos, cães. Os olhos se enfurecem, as línguas giram. O céu flui nas narinas, como um leite nutridor e azul. Estou suspenso em vossas bocas, mulheres, corações duros de vinagre. Obrigado, eu acho que agora vai ser achando que você leva jeito, hein? Bem, vamos ver agora se o Rivière publica meus poemas com essa força de vocês, hein? Rivière, cadê o Rivière? Você viu o Rivière? Quem é? Você viu o Rivière? Quem é você? Quem sou eu? Eu sou Antônio Artaud, e basta que eu Não, diga... essa parte já foi no começo da peça. Vamos parar, vamos daqui para frente. Eu queria que você lesse aqui esse poema que eu fiz, para também me dar uma força, pode ser? Então tá. Legislador. Não, tom. Carta ao senhor legislador. Senhor legislador da lei de 1916 sobre os entorpecentes. És um idiota. A lei de entorpecentes coloca na mão do inspetor usurpador da saúde pública o direito de dispor da dor dos homens. É uma pretensão singular da medicina moderna acreditar seus deveres à consciência de cada um. Cada homem é juiz somente da quantidade de sofrimento que pode aguentar. Se eu perdi a minha lucidez, a medicina só tem uma coisa a fazer. Que é me dar substâncias que me permitam recuperar o uso dela. O ópio é essa substância, e é um sentimento contra o qual ele é soberano. A angústia. A angústia que enlouquece. A angústia que faz suicidas. Mais leve, lá. A angústia que faz suicidas. A angústia que faz condenados. A angústia que o seu médico não conhece, a angústia que a medicina não entende. A angústia que fode a minha vida. A angústia que espreme o cordão umbilical da vida. Toda a ciência arriscada dos homens não é superior ao conhecimento imediato que eu tenho do meu próprio ser. Eu desejo que a sua lei caia sobre o Senhor, sobre a sua mãe, sobre o seu pai, sobre os seus filhos e sobre toda a sua família. E agora, engula a sua lei. Continua. E agora você vai entrar.
Existe, a 48 horas ao norte da cidade do México, uma raça pura de índios vermelhos, os Tarahumaras. Essa raça já deveria estar degenerada há 400 anos. Existe tudo que veio atacá-la: a civilização, a mestiçagem, as guerras, as feras, as tempestades e a floresta. Eles vivem nus em pleno inverno, nessas montanhas cobertas de neve, contra todas as teorias da medicina. Eu tomei peiote nas montanhas do México e tinha provisões que me permitiam ficar 2 ou 3 dias com os Tarahumaras. Foi então que eu vivi os 3 dias mais felizes da minha vida. Tinha deixado de me entediar, de procurar razão para a minha existência, e não precisava mais carregar o meu corpo. Eu compreendi então que eu inventava a minha vida, e essa era a minha razão de ser. E que o peiote, e que eu me entediava quando não tinha mais imaginação. E o peiote me restituía essa imaginação. Se atualmente eu tenho um inchaço no fígado e um coração fodido, os ataques de ansiedade filhos da puta que fazem a minha vida um drama a todo instante, isso foi causado pelos 5 meses de envenenamento que eu sofri no asilo de Quatermain por imposição da polícia francesa. Peiote suscita no trajeto inteiro do nervoso a memória de verdades soberanas, através das quais a consciência humana não mais perde, mas, pelo contrário, recupera a percepção do infinito. Em que consistem essas verdades? Não é o meu papel te mostrar, mas devo fazê-las renascer no seu espírito. E se você quiser trabalhar conosco, com a ajuda da boa vontade de um homem vindo do outro lado do mar, e que não é da nossa raça, talvez possamos quebrar mais uma existência. E eu desejo muito quebrar essa existência, porque nós, europeus, não conhecemos o sentimento do sagrado. E esse é todo o nosso infortúnio, porque lá o homem não respeita mais nada. O espírito do homem está farto de Deus, porque ele está doente. É nosso papel devolver-lhe a fome dele. E como posso despertar essa fome no meu próprio corpo? Como você sabe, o antídoto para o veneno é o ópio. E no intuito de me manter doente, é que eles mantêm meu internamento. Mas para a polícia, o ópio é só um coadjuvante, porque ela possui outras formas de lidar com os rebeldes, já que hoje ela está a serviço total do anticristo e do demônio. Não sou eu de forma alguma que sou esse corpo. Não sou eu de forma alguma que sou esse corpo. Onde eu sou e aquele que sou, quem me diz e me dita é seguro. Nunca eu, como europeu, aceitaria pensar que a ideia estranha que me afetou, que o pensamento que acabei de ter não era meu, e que outra pessoa viveu tudo aquilo no meu próprio corpo. Eu me acharia louco, ou pensaria que me tornaram alienado. Ah, todo um homem, um velho Espírito de Deus, através do qual nós ainda podemos contemplar a imagem dessa força de infinito que um dia nos lançou em uma alma e essa alma em um corpo. E o peiote nos conduziu à imagem dessa força, porque segure nos chama de volta para si. Onde eu sou e aquilo que sou, quem me diz e me dita é segure. E tu mentes. E tu desobedeces. O que eu sinto de verdade, tu nunca queres sentir. E tu me dás sensações contrárias. Tu não queres nada do que eu quero. E o que me propões na maior parte do tempo é o mal. O nome desse veneno é esperma! E ele é obtido por cenas de masturbação ritual das massas. E ele é usado contra todos aqueles que se opõem ao reino muito próximo do anticristo e do demônio. E para me manter frágil, as manobras eróticas dos demônios é que eles mantêm meu internamento.
Toda a sexualidade, todo o erotismo são um pecado e um crime contra Jesus Cristo. E para me manter em pecado, é que eles me mantêm assim. Tu só foste para mim uma prova transitória e um fardo. Um dia eu te mandarei embora, quando o próprio Segure será livre. Mas não haverás de ir embora por inteiro. Foi Segure que te fez. Várias vezes tu me serviste de abrigo contra a tempestade, porque Segure morreria se não tivesse a mim. Minha querida Anne, meu querido Tomás, se alguém vier a rir da guerra 21 e perguntar se eu sou casado, claro, responda não. Mas, se perguntarem se alguma vez houve alguma questão de eu me casar, vocês também têm de responder não. Que eu nunca pensei nisso. Ouça, a minha existência, a minha própria existência depende dessa resposta. Eu não posso lhe dizer agora do que se trata, mas é um assunto da maior gravidade. A verdade é que nesse mundo existem imensos mistérios. E o mundo não é o que acreditam que seja. Especialmente não é como é visto por aqueles que acreditam que podem ver. Minha querida Anne. É Ana. Meu querido Tomás. A verdade é que eu entrei nos mistérios do mundo através do bastão de Jesus Cristo, que meu amigo René Tomás me deu. Porque o bastão que eu carrego é o de Jesus Cristo. E vocês dois, que sabem muito bem que eu não estou louco, vão acreditar em mim quando eu digo que Jesus Cristo está falando comigo todos os dias. Está me revelando tudo o que vai acontecer, está me dando ordens para fazer o que eu vou fazer. Pastor, não. Quando eu provei o peiote, eu fui atravessado por uma angústia. Me senti como que revirado e rederramado do outro lado das coisas. Eu não entendi mais o mundo que acabei de deixar. Não sentia mais o meu corpo, que me dava segurança graças aos seus limites. Não sentia mais o meu corpo, que me dava segurança graças aos seus limites. Mas me sentia muito mais feliz por pertencer ao ilimitado. Porque compreendi que o era o mesmo veio da cabeça desse ilimitado. O infinito. Me sentia como uma onda gasosa que emitia por toda parte seu crepitar incessante. Coisas vindas do baço, do fígado, do coração, dos pulmões, explodiam nessa atmosfera que hesitava entre o gás e a água. E o que saía do meu baço, do meu fígado, tinha a forma de letras de um alfabeto misterioso e muito antigo, mastigado por uma boca enorme, mas terrivelmente reprimida, orgulhosa, zelosa da sua invisibilidade. Esses signos eram varridos por toda parte, no espaço, enquanto pareceu que eu subia. Mas não sozinho.
Desde que eu voltei do México em 1937 até hoje, eu fui preso e encarcerado na Irlanda, Deportado para a França. internado em Le Havre, Transferido de Le Havre para Rouen. de Rouen para o Hospital de Sainte-Anne, em Paris. E do Hospício de Sainte-Anne, em Paris, fomos encarcerados no manicômio de Villevra. Em Villevra, eles me meteram primeiro na ala dos loucos perigosos, depois na ala dos agitados, depois na ala dos epiléticos e aí na ala dos Imbecis. indesejáveis. Eu fiquei internado em Villevra há 2 anos durante a ocupação nazista. E o governador da época achou que era uma boa ideia cortar as verbas da saúde mental. 50% de todas as pessoas que eram internadas comigo morriam, a maior parte delas de fome. Foi parecido com o que aconteceu aqui no Brasil, em Minas Gerais. Aliás, como é que tá a verba da saúde mental agora mesmo? Chega de tristeza, vamos falar de coisa boa. Vamos voltar ao nosso roteirinho de viagem. Do manicômio de Villevra, fomos largados e abandonados no hospício de Chesal Benoit. E de Chesal Benoit, fomos arremessados no hospital psiquiátrico de Rodeza. Foi lá que tudo aconteceu. Ambulâncias, Casas de saúde, prisões, camisas de força, manicômios, eletrochoque. A magia do eletrochoque coloca a pessoa no extertor de morte de quem está abandonando a vida. O eletrochoque leva ao desconhecimento de quem somos, quando somos, que leio. É isso. Eu só vi pessoas acabadas, incapazes de se reencontrar. Nada é motivo para me fazer passar por eletrochoques, a fim de acabar com a memória medular da minha energia. Você tá assustando ele? Levanta, homem! Levanta, homem, levanta! Levanta, homem! O dançarino do peiote passava várias vezes à minha frente, girando e gritando por vaidade, porque ele percebeu que seu grito me agradava. Levante-se, homem, levante-se! Berrava a cada volta. Eu participei do rito do peiote na Alta Serra Mexicana, do rito da água, das danças, dos golpes na cabeça, nessa espécie de cura mútua. Desperto, cambaleando, me levaram até as cruzes para a cura final, onde os feiticeiros fazem vibrar seus instrumentos sobre a cabeça do paciente. Os sacerdotes, eles me ajudaram a entender que é no fígado humano que o eu separa o que existe do que não existe. Porque é lá que segura e trabalha. Mas, para que o fígado possa fazer seu trabalho, é necessário ao menos que o corpo esteja bem alimentado. E ninguém pode culpar um homem internado há 5 anos num asilo de alienados e que não se levanta da mesa sem uma impressão de fome. Porque a comida falta. E sobretudo o pão é pouco. Sobretudo, não me façam mais passar por eletrochoques. Chega. Chega. Chega desse traumatismo cognitivo. Oxi! As montanhas, as fogueiras se erguiam por toda parte até o céu. Lá embaixo, as danças já haviam começado. E diante dessa beleza, finalmente realizada, dessa beleza de imaginações radiantes, como vozes no subterrâneo iluminado, eu senti que meu esforço não havia sido em vão. Os manicômios são recipientes premeditados de magia negra. Não apenas porque os médicos promovam a magia através de suas terapias híbridas inoportunas, mas porque os médicos, eles praticam magia.
Lá em cima, nas vertentes da enorme montanha que desciam por etapas até a aldeia, um círculo de terra havia sido desenhado. As mulheres, de joelhos, de frente de suas tigelas de pedra, já trituravam o feiote. Ernesto, não apoia na mesa, ela vai cair. Uma espécie de brutalidade escrupulosa. Se não existissem médicos, não existiriam doentes. Nem, abaixo não, nem esqueletos dos doentes para serem triturados e dissecados pelos médicos. Porque a sociedade, ela não começou com os médicos, com os doentes. Não, ela começou com os médicos. Os sacerdotes começaram a pisar na terra do círculo. Eles o fizeram cuidadosamente para todos os lados. Dentro do círculo acenderam uma enorme fogueira, que o vento aspirou para cima, em redemoinhos. É quase impossível ser ao mesmo tempo um médico e uma pessoa honesta. Durante toda a noite, foram restabelecidas as conexões perdidas, com gestos triangulares que cortavam estranhamente as perspectivas do ar. Para que os vivos sobrevivam, são necessários os mortos. E nada melhor do que um hospício para inocular carinhosamente a morte. Entre os 2 sóis, 12 tempos, 12 fases. E a caminhada circular que tudo que se agita em volta da fogueira, dentro dos limites sagrados do círculo. Os feiticeiros, ou o dançarino, os raladores. Essa terapêutica da morte lenta começou há cerca de 4.000 anos antes de Cristo. E a medicina moderna, cúmplice da mais sinistra magia negra, aplica nos seus pacientes os feitiços do eletrochoque e da insulina. Mas quem garante que esses doentes vão ser cuidados por pessoas realmente vivas? Farlade ta azor, tauela, auela, taraíla. E o que é um louco? É alguém que preferiu ficar louco no sentido socialmente aceito, atrair uma ideia superior de uma humana? O que é um verdadeiro louco? Eu quero me queixar por ter encontrado nos eletrochoques mortos que eu preferia não ter visto. Por quê? Tudo que eu te pergunto é por quê? Meu médico e meu amigo Gaston Ferdier, a sua oferta de acolher-me em sua casa e tratar diretamente de mim, há algo além do que o desejo de fazer justiça a um homem internado injustamente, já que nenhum dos médicos que trataram do meu caso reconheceram-me como alienado. Há nesse ímpeto de simpatia uma inspiração que vem do alto. Quero dizer, Dr. Ferdier, que vem de Deus. Foi Ele que o incitou a ajudar um homem renegado por outros homens, que sou eu. Antoine Artaud era um escritor, era um homem de teatro e um ator célebre. E é curioso que seu internamento tenha permanecido por mais de 5 anos, sem nenhuma prudência, e sem que algum movimento de repulsa eficaz se erguesse na consciência de pessoas honradas. Embora tenha havido muita indignação e vários movimentos de pessoas nas ruas da França e pelo mundo, Dr. Ferdier. Desde que Antoine Artaud foi internado, houve várias manifestações pelas ruas Le Havre, em torno do Hospital Pinel.
onde Antônio Artaud era mantido em camisa de força, envenenado em sua comida, enquanto replicava os sinos de todas as igrejas de Le Havre. Esse movimento era conduzido por André Breton e pela ação francesa. Houve outros em Rouen, em Sainte-Anne, e aconteciam inúmeros eventos sangrentos nas ruas de Paris, quando Antônio Artaud estava encarcerado no hospício de Villebras. Eu não vou fazer uma conferência elegante. Eu não vou fazer uma conferência porque eu não sei mais falar. O que eu preciso é que ouçam. Que me ouçam. Para falar a verdade, eu fui muito bem recebido quando eu voltei a Paris. Mas não se podem esquecer os 9 anos de internamento, 3 de isolamento, 5 meses de envenenamento e 50 sessões de eletrochoque. Depois disso, o homem não volta a ser ele mesmo. Eu precisaria de não sei quantas toneladas de heroína para voltar ao meu normal. Numa noite em que eu estava andando pelo cais no meio de uma angústia filha da puta, vocês todos se levantaram contra mim. Mais alto do que os prédios, que o arranha-céu mais alto que a Via Láctea. E você decidiu me dar isso, e agora vai embora! Não tem nada pra você no mundo real. Porque a realidade é isso e isso. E não o que você é. Você quer falar? Então fala no cantinho. Mas não se atreva a falar sobre pátria, patrão, Palestina. A consciência, ela não é feita só de coisas superficiais. Oi, querido, que bom te ver! Ah, o prazer é meu, que coisa linda que você tá hoje! Ai, de luz, meu amor, seus olhos estão brilhando tanto! Ah, estão brilhando por causa da felicidade, a felicidade faz nossos olhos brilharem! Ai, saúde e paz, o resto a gente corre atrás, meu amor! A consciência, ela é muito maior do que os olhos conseguem ver ou entender. O corpo é uma multidão enlouquecida. Ele é como uma caixa sem fundo, que nunca para de revelar o que tem. Porque dentro dele tem toda a realidade. O que significa que cada pessoa é tão grande quanto toda a realidade. E pode se enxergar em tudo isso. Mesmo que não consiga entender além das merdas que estão na sua frente. Léo, pega. Sou eu! Eu sou Camille Claudel. Quem sou eu? Eu sou Genivaldo de Jesus,
morto pela polícia militar quando voltava da farmácia com meu remédio psiquiátrico no bolso. Quem sou eu? Eu sou Aurora Cursino, presa por toda a vida no hospital do Juqueri, prostituta também, e que se revelou artista. Quem sou eu? Eu sou Wesley dos Santos, morto pela polícia militar de São Paulo, de um surto psicótico, quando a minha mãe chamou a polícia para nos ajudar. Quem sou eu? Eu sou Arthur, bispo do Rosário. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou o Edu. Quem sou eu? Antônio Arthur morreu. Antônio Arthur morreu e seu corpo foi embalsamado e colocado no caixão barato. Seus amigos fizeram uma vaquinha para enterrar o corpo. Seu corpo foi levado numa carruagem por uma vereda bonita nos arredores de Paris. A grama era amarela, parecia até os quadros de Van Gogh. Quase chegando no cemitério, nos seus amigos, olhou para cima e fixou seu olho na nuca do cocheiro. E ele, se sentindo olhado, virou de perfil. E não é que seu perfil era igual ao de Antônio Arthur? Que ironia, né? Antônio Arthur conduzindo sua própria morte. E daí eu fico pensando, o que será que Antônio Arthur pensou naqueles últimos momentos de vida? Que pensamento, que ideia que ele teve naqueles minutos finais? Será que teve algum medo? Será que teve algum desejo? Tudo que eu consigo pensar é que ele sonhou com a terra dos Tarahumaras, com os dias na montanha mexicana, que foram os 3 dias mais felizes da minha vida. Do peiote está no ralador, nessa madeira encharcada de tempo, que tomou proveito dos sais secretos da terra, nessa vareta tensa e recurvada, que repousa a ação curativa desse rito, tão complexo, tão recuado, que tem que ser perseguido como um bicho na floresta. Mistério. Os feiticeiros Tarahumaras guardaram tão zelosamente. Que palavra única, que palavra perdida lhes transmitiu o mestre do peiote. Cada feiticeiro Tarahumara ao morrer, enterrar seu ralador, com infinitamente mais sofrimento do que ao enterrar seu corpo. Seus familiares, seus descendentes,
leva o ralador e o enterra num lugar sagrado da floresta. O que é? Eu quero. O que foi que eles arrancaram da floresta? Porque a floresta lhes oferece tão lentamente. Eles haviam me deitado aos pés da enorme viga onde se sentavam os três feiticeiros. Deitado embaixo, para que o rito caia sobre mim, para que o fogo, os cantos, os gritos, as danças e a própria noite, como uma abóbada animada, humana, girem vivos acima de mim. Mas acima de tudo, além de tudo, existia a impressão de que por trás de tudo aquilo, mais que tudo aquilo, e além, alguma coisa se escondia. O principal. Pode subir a música agora, Guilherme. Acabou. Posso falar? Legal, eu pensei que fosse mais de 90 longa. Foi tudo? Foi 50 minutos? Foi tudo, não vê quanto que deu. Acho que agora, hoje deve ter dado 1 hora, porque ontem deu 50 sem música. Essa última cena vai ser um Tão pouco. longa. Essa última cena vai ser um pouco mais longa, porque eu entendi esse efeito.